solid rock I stand, no other help I know. All of the ground is sinking sand. I trust in you alone. Where fear is great, our God is greater. We stand unshakable. Paz, oração e união. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor a cada um dos irmãos que estão acompanhando conosco nesta noite. Paz do Senhor, irmã Ana Paula. Paz do Senhor, irmã Paula. Paz do Senhor a todos os advogados que estão conosco nesta noite em mais um programa Quinta Musical. Glória a Deus. Glória a Jesus. Este programa é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. A nossa sede está localizada onde, irmã Ana Paula? Na Avenida Farrapos, número 312, com acesso também pela Voluntários da Pátria, número 927. Na presidência do nosso ministério, pastor Humberto Schmidt Vieira. E o nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. Nosso superintendente da música, pastor Adriano Licidônio. Glória a Deus. E o nosso líder da juventude, como hoje nós estamos aqui na apresentação, a Secretaria de Música da Juventude da Sede Internacional. Nosso líder da Juventude da Sede Internacional é o presbítero Bruno Beltrame. E o nosso coordenador da Secretaria de Música da Juventude da Sede Internacional é o irmão Arthur Machiville. Glória a Jesus! Glória a Deus. E hoje estamos aqui com uma pequena parte da equipe da Secretaria de Música, que somos muitos, né? Temos aí, dentre os integrantes da Secretaria de Música, temos músicos, temos regentes, temos Musicistas. vocais, musicistas, temos... o que mais? Os integrantes do coral, temos os irmãos que participam ali na parte de secretaria, que eu sou uma delas, né? Que estamos ali na parte de secretaria, temos nós que estamos aqui mais voltados para essa parte da quinta musical, temos as irmãs que ajudam nas partes das escalas, Sim. essa parte mais burocrática ali, que a gente também precisa estar ali por trás dos bastidores. Eu gosto de dizer que eu gosto de estar ali por trás para ver tudo andando, ver tudo dando certo. Sim. Mas nós estamos aí para ajudar na obra do Senhor. E nós contamos com cada um dos irmãos hoje para nos ajudar na divulgação dessa programação. E nós já vemos que tem alguns irmãos conosco aqui no chat. Nós contamos com você para deixar o seu like, para compartilhar esta programação. Comente no chat, nos deixe perguntas, nos envie sua curiosidade, talvez. Vai vir alguns integrantes aí da Secretaria de Música, algumas pessoas que cantam, que tocam, que são integrantes de orquestras aí de Porto Alegre, que vão trazer algumas curiosidades aí. E talvez você tenha perguntas, talvez você conheça essa pessoa que vai vir desde a infância
Ah, eu conheço essa jovem desde pequenininha aí na sede. Eu quero saber um pouquinho mais da história dela. Eu tenho uma história de infância que eu quero compartilhar. Quem sabe você tenha algo. Interaja conosco nesta noite. Com certeza. Faça essa programação algo especial aí no seu lar. E esteja juntamente conosco nesta noite. Amém? Que os irmãos possam estar conosco. Vamos estar atualizando já os irmãos que estão aqui conosco. Irmã Ana Paula, se quiser estar lendo aqui conosco quem já está aqui. E já vamos estar fazendo uma oração para dar início a este programa. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Está conosco o irmão Eliezer Berto Thomas. Glória a Deus. Na escuta. Irmã Érica Mello, glória a Deus. Na escuta dessa programação abençoada, uma das nossas secretárias da Secretaria de Glória Música. a Deus. Glória a Deus. Patrícia Araújo Moraes, glória a Deus, estamos na escuta. Aqui em Camaquã, RS, glória a Deus. Também está conosco a irmã Valdirene Berto Thomas, glória a Deus, Deus abençoe. Já dá para saber aí que a irmã, que alguém da família Berto Thomas vai estar por aí, né? Com Irmão certeza. Eliezer, irmã Valdirene estão aí no chat conosco. Temos mais irmãos aí, ó. Temos a irmã Isabel Schmidt, glória a Jesus. A irmã Duda Rodrigues está sempre conosco aí nas programações. Eu e a irmã Duda, principalmente nos Restaura Mulheres, Mulher, estamos eu e a irmã Duda ali no chat. Irmã Marcela Guedes, Paz, Glória Oração, a Deus. União. Irmã Cláudia Eduardo, conhece a irmã Ana Paula? Conheço muito bem, glória a Deus, minha Glória a mamãe Jesus, está no ar, Deus abençoe. Luana Vitória, glória a Deus, de Gravataí. Glória a Deus. Irmã Ellen Grace, Glória a Deus, nossa jovem aqui da sede. Irmã Sim. Cássia Rodrigues Gomes, também já foi nossa regente do Glória. coral aqui da sede. Que Deus abençoe. Também Tamara Sebastião, Paz, Oração e União. A irmã Duda Rodrigues também está aqui conosco. Que os irmãos possam nos ajudar, compartilhe essa programação. Também esteja aí conosco. Compartilhe, deixe seu like. Participe conosco. Irmã Ana Paula, então, nos levando em oração. Amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Senhor, amado Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, em mais um programa, ó Pai, que temos a oportunidade, ó Pai, de falar deste assunto tão maravilhoso, Senhor, e importante que é a música, ó Pai, os músicos, Senhor, da Tua igreja, ó Pai, Deus, os verdadeiros adoradores, ó Pai, que Te adoram, Senhor, em espírito, em verdade, ó Deus, estamos aqui, Senhor, o Senhor nos oportuniza de falar, ó Pai, da Tua palavra, ó Deus, estar com os nossos irmãos, compartilhando, Senhor, experiências, ó Pai, o que o Senhor tem feito por nós, Senhor, as grandes bênçãos, Senhor, a experiência que o Senhor deu para cada músico, para cada musicista, para cada regente de coral, ó Pai, Deus, para cada secretária, ó Deus, que o Senhor venha estar conosco com a Secretaria de Música, a cada dia mais, Senhor, dirigindo, guiando cada detalhe, ó Pai, entregamos este programa, ó Deus, nas Tuas mãos, ó Pai, que cada detalhe, que tudo que for dito, cantado, Senhor, pregado, ó Pai, seja, Senhor, pela direção do Teu Espírito, nós sabemos que será, ó Pai, Deus, que não se faça, Senhor, a nossa vontade, mas sim a Tua hoje aqui, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, entregamos tudo nas Tuas mãos, ó Pai, segue conosco neste programa, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Temos mais algumas participações aqui conosco. Paz, Senhor Jesus, irmã Elisama Rodrigues, Glória a de Deus. Buenos Aires. Estamos juntamente com meu pai, pastor Gilberto, e minha irmã na escuta. Irmã Ana Cristina Oliveira Fonseca, paz, Glória a oração e Deus. união. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Nós vamos estar agora chamando os irmãos que vão estar, a irmã Ana Késia, que vai estar louvando ao Senhor. E logo após vamos estar tendo um bate-papo com a irmã Ana Késia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus.
a todos os irmãos que estão videologados conosco. O hino que eu vou cantar agora, que Deus colocou no meu coração, ontem eu estava em casa e eu pedindo um hino para Deus e veio um hino na minha mente. Quando eu comecei a ensaiar ele, Deus me tocou muito. E um versículo que veio na minha mente foi Eclesiastes 8:6, porque para todo propósito há tempo e modo. Então, eu não sei quem está do outro lado, que está passando, mas tudo que cada um de vocês estão passando, Deus sabe de tudo. Deus tem um propósito e um modo do jeito que Ele quer agir. Então, se você está passando por uma luta familiar, qualquer tipo de luta, Deus está no controle. Sou um ser humano com minhas limitações, também tenho as minhas falhas, sou cheio de imperfeições. Tem dias que eu prefiro me silenciar, sentir o vento passar.
the solid rock I stand, no other help I know. All of the ground is sinking sand, I trust in you alone. Where fear is great, our God is greater. We stand unshakable. In the name of our God. In the name of our God. Oh, all mountains be moved, chains now be loosed. In the name of our God. On Christ, the solid rock I stand, no other help I know. All of the ground. Glória a Deus. Voltamos então. Paz do Senhor, irmã Franciele. Paz, Senhor, irmã Ana Paula, e paz, Senhor, Ana Késia. Estamos aqui então com a irmã Franciele, uma das nossas secretárias ali também, né, da Secretaria de Música, faz parte ali de um projeto especial, glória a Deus, e com a nossa entrevistada de hoje, irmã Ana Késia. Paz do Senhor, irmã Ana Paz do Senhor, Késia. irmã Ana Paula, paz do Senhor, irmã Franciele, paz do Senhor a todos os irmãos que estão videolagados conosco. Glória a Deus, a nossa maninha especial que eu conheço, já vai fazer uns 9 anos, né? Crescemos juntas, um tempinho. Glória a Deus. Estamos aqui então para conhecer, aprender um pouco mais, né? Saber deste ministério tão maravilhoso que é a música, né, irmã Ana Késia? Verdade. Chamamos a nossa musicista da Secretaria de Música para termos um bate-papo, então, hoje aqui e falarmos um pouco deste assunto tão maravilhoso. Então, irmã Franciele, irmã Ana Késia, queremos saber, irmã Ana Késia, conte-nos, como foi a sua história na música, desde o início? Desde a primeira vez que a irmã pegou um instrumento na mão, ou se foi o louvor primeiro, depois os instrumentos foram vindo? Primeiramente foi o louvor. E a gente, eu não me lembro exatamente se a gente era ainda se a gente já era da restauração ou ainda era da outra congregação, mas eu me lembro que a mãe acho que era professora da escola infantil, e a gente chegava antes de começar o culto. E antes de começar o culto, ou EBD, uma coisa assim, eu tava lá com o microfone fingindo que tava cantando. Até hoje a gente tem uma foto eu bem pequenininha, acho que eu tinha uns 5 anos. A mãe deve me lembrar melhor. E aí foi seguindo, né? E a mãe e o pai já cantavam, quando estavam noivos, eles cantavam juntos. E aí já foi seguindo, né? Família de mãe cantando, pai cantando. Você já vem desde família, assim, dos avós, ou só quando começou a parte da música? O meu avô não sabia que ele tocava alguma coisa, aí a gente foi um dia na casa dele, a gente encontrou uma gaita lá de boca e ele começou a tocar. Eu cheguei a ver esses dias, na verdade esses dias não, um tempo que vocês postaram com a gaita. Isso. E aí eu fiquei, a gente não tem apenas de pai e mãe, né? A gente tem de avós, já essa questão da música. E aí seguiu, né? E a mãe falou que eu tive no ventre dela, eu tinha profecia e tal. Glória a Deus. Igual o Mano, que também tem essa chamada pra música, ele o dom dele é muito especial, porque qualquer instrumento que ele pega, ele sai tocando, ele tem essa facilidade. Eu já tenho que me esforçar muito pra tocar, assim, um instrumento bem. E aí nisso foi seguindo. Eu cantava com a mãe, eu não gostava de cantar, de jeito nenhum. E a mãe falava, vamos cantar com a mãe. Eu não quero cantar não. E aí, mas aí eu cantei uma vez com ela num culto quando ela foi pregar. E aí foi, né? E aí do nada assim eu comecei eu consegui fazer segunda voz sem assim ajuda de ninguém, né? Eu peguei assim rapidamente. E na música, assim, eu me lembro que o Mano chegou a me ensinar a tocar um pouquinho de violão.
Mas como muitos, acho que muitas pessoas que estão escutando irmãos, que têm irmãos músicos, sabem que o irmão não ensina a gente a tocar direito. Pois então. Os irmãos que estão ali estão dizendo a mesma coisa. Os bastidores estão concordando. Concordo também. E com ele foi assim, eu não queria aprender a tocar violão, aí ele foi me ensinando umas notas, e no fim eu fui aprendendo sozinho, mas de ouvido ainda não consigo tocar. E no baixo também eu comecei a pegar um pouco e ele não continuou me dando aula, né? Então não sei tocar quase nada. Mas o instrumento que eu realmente sei tocar assim, de ouvido, consigo pegar qualquer hino, é o violino. Glória é o meu chão, assim. Uma consigo pergunta, tocar. Ana. A tua mãe, então, desde pequena, pelo que tu relatou, assim, desde pequena ela se incentivava a música, ao louvar, a cantar. Desde pequena, tipo, ela trazia pra ti cantar nos cultos, em casa, na frente dos parentes. Eu tenho um vídeo, a gente tem um vídeo quando eu era pequena, que ela tá cantando assim, aí ela fala, cumprimenta a igreja que é a paz do Senhor. Aí eu acho que eu tinha uns 5 anos, aí eu falo, eu também. E tem um vídeo de eu cantando bem pequenininha também, meio desafinada, mas tô cantando, né? E começou aí, né, desde pequenininha, foi... E eu, até hoje, assim, eu fico meio assim, quando me convido pra cantar, eu fico, meu Deus, sério? Mas aí eu já tive muitas experiências, assim, através de outros irmãos, que a mãe falou ali 3 anos. 3 anos. A mãe ajudou. Que irmãs que não queriam cantar, não queriam pregar, e Deus colocou no leito de enfermidade. Então eu penso, meu Deus, se eu dizer não, vai que Deus me dá vai ter aquele terror, né? aquele Eu falei, é melhor terrorzinho. eu aceitar e fazer a vontade de Aceitar o Deus. chamado Sim. de Deus, né? Exato. É como a Bíblia nos fala, né? Tudo que tiver a mão para fazer, Faça. faz conforme as tuas forças, mas Exato. faz. Glória a Deus. E foi seguindo, né? E aí, quando eu acho que eu tinha uns 6 anos, eu não me lembro exatamente, pra memória eu sou muito fraca. Acontece. E eu acho que eu tinha por volta dessa idade, 5, 7, 8 anos, eu ganhei o violino do meu tio, que ele tinha comprado do meu primo, e o meu primo não quis tocar, e ele foi lá e me deu. E eu me lembro que a gente viu um documentário sobre um médico que era cirurgião, que eu acho que alguns conhecem, Irmãos Talentosos. Sim. E Ben Carson. amo esse. E aí a esposa dele tocava violino. E aí eu falei pra mãe, a mãe até hoje comenta, né, isso. Ela fala que eu vi, eu falei, mãe, eu vou tocar esse instrumento. Aí ela falou, né, tá bom, né? E é muito caro a aula, né? Foi a Muito partir caro. dali que tu começou a sentir essa... Nossa, o violino, Vontade, tô isso. me achando ali nesse instrumento. Né? Foi aí que eu realmente me achei. E aí eu fiquei um tempo sem pegar o violino, só ganhei e deixei guardado. Aí a mãe fazia aula de canto e a professora da mãe tinha um filho que era formado em violino. Olha só. E ela não... Quando eles eram pequenos, ela ia junto na aula deles. E acabou aprendendo a tocar o básico do violino, pra ensinar pra eles. E ela falou, eu posso te fazer por um preço muito bom. Eu não me lembro se era R$100 por uma aula. Por uma aula de violino por mês, tava maravilhoso. Muito bom, sim. Eu me lembro que era bem cedinho, a gente ia de a pé, eu e a mãe, a gente voltava de a pé. Era uma loucura. Coisa Até boa. porque naquela época o violino não era um instrumento muito chamativo para as pessoas quererem aprender, né? Não. É mais o violão, né? Ali, o É baixo. instrumento mais popular, né? Sim, Então os clássicos, o violino são poucas pessoas que se interessam, vou me dedicar ao violino mesmo. Exato. E aí foi nisso, foi acho que uns 2 meses, assim, tocando, aprendendo, e eu me lembro que na segunda semana eu comecei eu toquei o meu primeiro hino, foi na cruz. Não, Me lembro até hoje. E, Que e bênção. não tinha partitura, ela colocava assim as letras, ela escrevia o nome das notas pra mim tocar. E isso me prejudicou um pouco, assim, porque eu demorei pra pegar a partitura. Então, se eu tivesse desde 8 anos até agora 17 anos aprendendo realmente, eu teria evoluído muito, assim. Mas Deus sabe de tudo, né? Sabe o que Ele faz. E aí, nisso, eu acabei saindo dessa aula, porque ela não tinha mais o que me dar de aula, né? Sim. E aí eu fiquei assim,
um pouquinho pegava com a irmã Evelyn, que todos sabem que eu toco muito com ela. Com ela, com o professor Davi, que uma época deu aula aqui. Com a Angélica. Eu também. lembro dessa época. Se Eu eu não me engano, pegava- nós fizemos aula juntas Sim, com o Davi, né? com o Davi, a gente Glória fez a juntas. Deus. Sim. E era um pouquinho assim, eu pegava um pouquinho de aprendizado com cada um. Era incrível, assim, porque não tinha aula, né? Era muito caro, era 280 a aula. Então a gente não tinha condição na época. E aí abriu a porta na Orquestra Jovem. Abriu a inscrição, aí eu falei pra mãe, vou fazer a prova, né? Vou me inscrever, vou fazer, se for de Deus. E muitos estavam dizendo, não vai, não sei o quê, porque é muito complicado de... É muito difícil de de se entrar. manter. Não, difícil não é, mas de se manter assim espiritualmente, sabe? Ah, sim. Que diziam que ela era muito, muito pesado, muito espiritual, assim. Tá. Aí eu falei pra mãe, não, se for a vontade de Deus, eu vou e vai dar tudo certo, né? E aí eu fiz a prova, passei, consegui passar na seleção, na segunda, e consegui entrar, graças a Deus. E eu E tô deu lá. testemunho, né? Eu lembro, a gente era ainda do Coral Dei Infanto, testemunho. né? A irmã Kézia testemunhando. Eu falei, Deus, se for da tua vontade, eu vou entrar. E eu entrei, eu passei. Eu fiquei muito feliz, porque eu tinha tentado Glória a já Deus. na OSPA. Na OSPA. Sim. Eu já tinha tentado. Só que como eu não sabia a partitura, eles não podiam me aceitar. Sim. Então, na Orquestra Jovem, daí eu consegui entrar. E aí eu fui, imagina, aí eu fui paga pra tocar e pra ter aula individual. Então, assim, foi bênção de Deus, assim. Sim. E eu falei, Deus vai me guiar até na professora. Na professora, o Senhor vai me guiar. E realmente foi assim, a professora era crente, né? É Ai, crente. glória a Deus. glória. Não é do nosso ministério, assim, né? Uma igreja mais liberal, mas é crente, então Sim, mas já ela dá ela já não tem aquela barreira como que se fosse uma Exato. professora Exato. né, que não fosse crente, né? Sim. E eu me lembro que na primeira vez que eu entrei assim, falaram, não pode, nos concertos não pode saia, só pode calça preta e blusa da orquestra, né? E aí eu fiquei, meu Deus, Jesus amado. Aí, Senhor, ajuda. aí ela falou assim, quando eu pensei nisso, ela falou, exceto a Ana Kézia, ela pode usar saia pra tocar. A professora que falou glória a isso. Deus. Não, a esposa do maestro. Falou pra todo mundo. Eu fiquei morrendo de vergonha, né? aí eu fiquei, né, em paz, né? E ela falou, porque a saia dela é decente. É abaixo do joelho e é decente. Aleluia. Aí eu fiquei, Que glória. testemunho. Deus. E aí teve outra vez que aí foi uma menina com saia longa e uma saia com uma racha até não poder mais, né? Aí eu pensei, aí eu fiquei, né? Aí ela xingou ela na frente de todo mundo, assim. Aí ela mandou levantar. Aí eu, ferrou. Vai me xingar também pela saia, porque eu não posso dar saia mais. Aí não, ela me levantou e falou, ó, tu olha pra saia dela e tu vê o tamanho do comprimento da saia, que é se tu quer usar saia, ou tu usa totalmente fechada ou abaixo do joelho. Aí eu cheguei, contei pra mãe e fiquei, nossa, eu fiquei muito feliz, porque a gente vê, né, o que Deus faz. frutos, Porque a gente servindo como eu fui exemplo. testemunha, né? Eu continuo sendo testemunha ali, né? Glória a Deus. Sim, pelo que a irmã tá nos contando, né? Que Deus abriu as portas, Deus abriu a oportunidade de poder estar lá, né, na orquestra, né, junto lá aprendendo, e Deus abriu ainda mais colocando uma professora crente. E Deus abriu mais uma porta, né, de poder ter a Exatamente. liberdade de poder usar as roupas sem precisar ter algum tipo de complicação para os demais alunos, para os demais que estavam ali, né? Isso é tudo amor de verdade. Deus. A gente Não, vê foi Deus tudo, que foi Deus tudo faz, guiado, nossa. Tudo guiado por Deus. E quando eu Aleluia. realmente vi assim que era confirmação de Deus e eu estar ali, foi esse ano ainda, eu acho que foi mês passado, que eu ia tocar numa apresentação, né, online, no Sarau. E a professora me mandou uma semana antes, final de semana, e eu tinha que tocar. Foi um final de semana e fechou uma semana. Eu já ia tocar na terça. Aí ela mandou mensagem, falou, tu pode tocar. Aí eu, como é que eu vou tocar se eu recém tô pegando a música, né? Aí ela, não, vai que tu consegue. Aí eu, tá, né? Se eu consigo, a professora tá dizendo que eu consigo, eu consigo. E eu ficava o dia, noite tá botando tocando. fé, né? Tá botando fé, então, pô, se a professora falou. Eu tocava, nossa, ensaiava de noite. Às vezes eu ia até umas 3 da manhã ensaiando, a mãe sabe, assim. E eu ia ensaiando, assim, eu pegava um prendedor, 2 prendedores pra Essa abafar o técnica é som infalível. do violino. Sim. pra não acordar o pai acorda 4 da manhã pra trabalhar, né? E o mano às 5. Então, assim,
E quando eu não tinha aula, né? Daí eu conseguia um pouquinho mais. Mas quando eu tinha aula, eu ia até meia-noite, por aí. Pra conseguir acordar de manhã, né? E aí foi sempre assim, quase todos os dias, final de semana, tocando, assim, ensaiando. E aí eu tava ensaiando um dia e a mãe foi lá no quarto e falou que Deus tinha tocado no coração dela pra orar por mim. Aí eu fiquei, tá, né? Pode orar, porque eu ficava com uma raiva. Eu ficava com uma raiva porque eu não conseguia. Tinha passagem que eu não conseguia tocar. Eu tava ensaiando toda vez a mesma passagem, eu não conseguia tocar. Parecia uma obra do diabo. Aí. Sai das partituras em nome de Jesus. E assim, tem vários jeitos de soltar raiva no violino, né? É uma ira santa, assim, né? E tu aperta o arco, tu deixa assim de lado, vai fazer outra coisa, qualquer outra coisa, esquece um pouco, desparece a cabeça, vai comer uma coisa, tomar uma coisa, né? O jeito que eu consigo fazer. E aí a mãe foi lá e orou por mim, né? Aí eu, bom, que venha ser feita a vontade de Deus, né? Aí eu fui, toquei, e aí eu tava muito nervosa. E aí eu tocando e falando com Deus, né? Deus, me ajuda. E aí uma guria começou a tossir. E aquilo me acalmou. Porque eu sabia que as pessoas não estavam me olhando. E tinha umas 30, 40 pessoas na sala. E só eu tocando. E o maestro atrás de mim. Aí ela começou a tossir. Aí eu me acalmei e consegui tocar tudo. E aí as pessoas falaram, né? Como é que tu conseguiu tocar tudo? Porque muito grande a música, né? Grande, né? Foi em 6 minutos de música. E aí... Bastante tempo. É bastante. 6 minutos. Aí nisso deu tudo certo. Aí no outro dia a professora me mandou mensagem e falou que o maestro tinha falado com ela e eu ia subir pra orquestra mais avançada. Glória a Deus. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, foi assim. Aí eu entendi o porquê que Deus mandou a mãe orar por mim, né? A mãe sentiu de orar por mim. Glória Por causa a Deus. disso, porque... E talvez eu queria muito ir pra A, né? E eu tava me esforçando muito. Mas, tipo, não tava aquela coisa assim, né? Eu quero. Eu tava, mas não queria, assim, né? Por medo. Também não tá, Mas eu sabia que talvez, assim, se eu fosse, não tava no tempo certo de eu ir ainda subir pra A, né? E aí, naquele tempo, quando ela mandou, eu vi que Deus tava na direção, assim, tava no controle de tudo. Glória a Deus. Aleluia. E agora, mais pro finalzinho, irmã Kézia, queremos te fazer uma pergunta especial. Antes, 2 perguntinhas. E já vamos ler o chat, irmã Pamela. Glória a Deus. E, antes de fazermos essas últimas 2 perguntas, deixa eu deixar para a Ana Kézia. Vamos atualizar o chat. Família Berto Thomas em peso aqui. Ô, Glória. Nós paramos aqui com a irmã Elisama Rodrigues, irmã Ana Cristina Oliveira, glória a Deus. A Rodi Kibenacu, glória a Deus. Marcos Leonardo, glória a Deus. Paola Cruz, glória a Deus. Esther Gonçalves, paz, oração, união. Julie Mello, glória a Deus. Luana Vitória está participando aqui conosco. Natália Fernandes, aleluia. Danilo Lopes, glória a Deus. A irmã Isabel Schmidt, já havíamos falado também, glória a Deus. Kátia Brito, paz, oração e união. Beatriz Nunes de Campos Severo, conhece a irmã Pamela? Glória a Deus, a mãe da irmã Pamela. Glória a Deus, Deus abençoe a irmã Beatriz e sua família que está assistindo esta programação. Também Daiane Rode da Luz de Paula, glória a Deus. Prisca de Ebenacô, Pamela Severo, Janete Soares, Paz, Oração e União, Chapada RS, glória a Deus. Karina Amorim, Valdirene Pereira Berto Thomas, aqui Natiele Cardoso, glória a Deus. Igor Oliveira, Paz, Oração e União, Igor e Alessandra estão no lar. De Charqueadas, glória a Deus. A irmã Pamela nos deixou um versículo para a meditação que nos diz assim, vou ler, irmã Pamela. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. Glória a Deus. Podemos ler este versículo que se cumpriu na vida da irmã, né, irmã Ana Kézia? Glória a Deus, que testemunho maravilhoso. Samira Kamal, glória a Deus, está ali na equipe do som conosco. Lucas Esteves, Caxias do Sul, glória a Deus.
Nosso encarregado, verdade, glória a Deus, da área Caxias do Sul. Matheus Monteiro está aqui conosco, glória a Deus. Rochelle Oliveira, Gideão Moraes, glória a Deus. Bênção de Deus está esta programação, glória a Deus, Deus abençoe. Amém. Rose Vargas de Itaquaquecetuba, glória a Deus. Priscila Santos, glória a Deus. E o irmão Gideão Moraes já havia falado ali de Camacuã RS, glória a Deus. Estes, até agora, são todos os nossos irmãos. Deus abençoe grandemente cada um. E voltando, irmã Ana Kézia, uma pergunta muito interessante. Qual a experiência na música que te marcou? Além dessa que podemos ver da orquestra, de repente, mais alguma que tenha marcado? Talvez a experiência. Todas são muito importantes, assim, né? Mas uma que eu me lembro, assim, e dessa vez é com violino também, né? Foi algumas com violino, mas uma que foi, assim, foi com violão dessa vez. Glória a Deus. Que me marcou muito, assim, que eu nunca tinha sentido de um jeito, assim. E o mano ainda tava na liderança da música, e ele me chamou pra tocar o violão, né? No Vai Valer a Pena. E aí, nossa senhora, assim, pessoas no meio do hino do coral, assim, foram pra frente aceitar Jesus. E aí eu comecei, assim, tocar, o mano começou a falar em línguas, assim, eu comecei a sentir uma coisa tão boa, assim, que desceu, assim, que eu tocava, assim, eu não sei, ele precisava falar a nota pra mim. E eu, na minha mente, quando eu comecei, assim, sentir a presença de Deus, eu não precisei mais. Aleluia. Parecia, assim, que tava no automático, assim, mas eu né, precisava que ele estivesse falando pra mim. E essa experiência, assim, me marcou muito, né? E também, agora com tocando violino, né? Num congresso, eu me lembro que a gente tava tocando, eu e a Evelyn, acho que 2019. Não sei se era a Essência da Adoração, era algum desses hinos, assim. E a gente tava tocando e eu comecei a tocar, comecei a chorar, assim. Porque, assim, começou a sentir... Porque eu tava tocando, assim, de todo o meu coração, sabe? Falei, Deus, eu vou tocar pra ti e que tu receba minha adoração. E eu tocando e chorando, assim, né? Não conseguia parar de chorar e eu não podia parar de tocar também. Então, assim, experiências que eu levo comigo. O congresso também, quando foi lá no... não esqueci o nome. Centro Vida? Do Centro Vida também. Eu lembro. A gente teve que parar de tocar. Ali a gente teve que parar de tocar. A glória de Deus tomou conta. Porque não teve pregação naquela noite, foi num domingo. Aleluia. Então foi no Meu Deus é Tremendo. E Glória aí a Deus. é a experiência assim que a gente vê que Deus se agrada ao nosso louvor, né? Que é o louvor de todo o verdade. coração. Com certeza. E também, agora a última pergunta final. Estudo é tudo? Estudar os nossos instrumentos é tudo? Ou precisa ter algo a mais? Por exemplo, unção. E também já qual conselho a irmã deixa para os músicos, todos os músicos e musicistas? Estudo não é tudo, né? A gente precisa dosar muito bem essa parte de estudo e oração, vida com Deus, né? Porque às vezes a gente foca muito nos estudos e esquece de orar e ler a Bíblia. E eu sei por mim, porque é muito corrido a escola de manhã. E a gente acorda atrasado, e aí tem que chegar em casa, e tem que sair, chega às 7 horas da noite, eu cheguei e vim direto pra cá. Então a gente não tem aquele tempo de parar, orar, ler a Bíblia, é tudo correndo, assim. Sim. E o sábado está sendo muito bom, né? Porque tem esse tempo. Sim. E ainda tem as outras atividades na igreja, né? Glória Mas a unção é algo que a gente precisa ter. Porque às vezes a gente canta assim, toca, mas a gente vê que a gente precisa ter a unção. Porque quando Davi tocava, os demônios saíam, né? Exato. Então a importância, talvez num louvor, talvez a gente tá cantando, tocando, e tem alguma pessoa que tá precisando de Deus, e a gente toca, canta, e aquela pessoa é
renovada, Sim, é glória a mudada Deus. através Isso do é tremendo. louvor. Então, o louvor, a música é algo que muda nossas vidas. Sim. E um conselho é que persevere, estude, porque sem estudo a gente não vai pra frente, né? É Querendo ou verdade. não, a gente não pode apenas Sim. ter aquele dom, mas a gente tem que continuar estudando para evoluir, porque talvez Deus quer nos usar em algo muito mais, né, profundo, que às Sim. vezes, como a gente não tá estudando, Deus não tem como cumprir o que Ele quer nas nossas vidas. Então, se a gente tá estudando, Deus vai conseguir lá na frente, né, fazer com que a gente talvez seja professora, seja Aperfeiçoar Glória a aquilo que Deus. Deus já que tem Deus dado. deu. Exato. E não deixar apenas, né, que Deus me deu, Deus vai fazer com que eu toque bem. Não, Ficar numa zona é a de nossa, conforto, é a nossa e não parte. Porque Deus buscar não, um Deus não vai nos desenvolvimento, ajudar, crescer. né? A Por prática, causa o que estudo. É como a irmã citou o exemplo de Davi, ali na história de Davi fala, trazei-me um homem que toque bem, ou seja, um homem que estudou ali a sua harpa. porque o nosso ouvido foi feito para escutar, né? Coisas afinadas. Então até quem é leigo vê que tem algo errado, assim. Sim. Deus aceita o nosso louvor de qualquer jeito. Mas se a gente tem a capacidade de ir lá estudar e Sim, né, se fazer a nossa aperfeiçoar, parte, principalmente. a gente tem que fazer o nosso Com melhor para certeza. Deus. Então o conselho é estude. Estude e busque. Glória a Deus. Encerramos então esta entrevista maravilhosa com a nossa querida irmã Ana Kézia. E chamamos então agora para a próxima entrevista com o nosso convidado especial. Glória a Deus. Pedir para a irmã Valquíria colocar a thumb. On Christ, the solid rock, I stand. No other help I know. All of the ground is sinking sand. I trust in you alone. Where fear is great, our God is greater. We stand unshakable. In the name of our God. In the name of our God. Oh, all mountains be moved, chains now be loosed. In the name of our God. On Christ, the solid rock, I stand. No other help I know. All of the ground is sinking sand. We trust in you alone. You alone, yeah. Woo. Our God is great. Senhor, irmãos, estamos de volta. Estamos agora aqui com a irmã Ana Paula, que continua conosco. Glória a Deus. Paz do Senhor, agora sim. Estamos de volta. Programa ao vivo é isso aí. Estamos de volta aqui com a irmã Ana Paula, continua conosco. Glória a E Deus. paz do Senhor, irmão João. Paz, Senhor, irmã Pamela, paz, Senhor, irmã Ana Paula, paz, Senhor, a todos os videologados que nos acompanham. Glória a Jesus. Temos mais alguns irmãos conosco aqui no chat. Pelo que estou vendo aqui, nós temos conosco mais aqui o irmão Daniel Brito, de Novo Hamburgo, que está na escuta. Temos também, que nós vimos agorinha, na troca nós vimos, que o pastor Natan está conosco lá de Palhoça, da área Grande Florianópolis. E o pastor Natan nos deixou uma pergunta muito interessante, que nós gostaríamos muito de ter respondido antes da irmã Ana Kézia ter saído. Sim. Mas nós íamos bem na troca. Mas nós prometemos que a irmã Ana Kézia vai voltar. Ela vai ficar ali, ela vai voltar antes de terminar o programa. Então, você que está aí na escuta, que acompanhou ali no chat, viu a pergunta do pastor Natan, a irmã Ana Kézia vai estar voltando e vai estar respondendo essa pergunta. O pastor Natan nos perguntou o seguinte: e como vencer
a vergonha dos vizinhos enquanto estamos estudando em casa? Pois então. A irmã Ana Kézia vai estar nos dando essa resposta aí. E eu creio também que o irmão João pode nos dar uma palhinha sobre de Sobre como essa- foi para ele, né? Essa questão também. Temos também aqui a irmã Karina Amorim, que diz Deus é fiel. E temos também aqui o irmão Jorge Wolff, que nos acompanha, que também é um grande radialista aí, né? Eu acompanhava ele aí nas manhãs do Ombro Amigo, irmão Jorge Wolff, irmão Nilo Bottini, nas nossas manhãs. Eu lembro de eu me arrumando para vir aqui trabalhar no financeiro há 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás. E ele ali dando as notícias lá na Rádio Esperança. Glória a Deus. Só Graças a Jesus. Deus. Me lembro. Irmão Cauã Oliveira também, Paz, Oração e União. Irmão Luiz Daniel, área Novo Hamburgo. Irmã Duda Rodrigues também continua glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Que os irmãos possam continuar compartilhando aí. Temos bastante irmãos em sintonia conosco. Irmã Michele Biasi, de Boa Vista do INCRA. Que Glória Deus a abençoe o Deus. interior aí conosco. Pois então, irmão João, nós estamos aqui no Bate-Papo Parte 2, né? É Parte verdade. 2 com o irmão Já João Gabriel. tivemos o Bate-Papo Parte 1 com o irmão João. Sim. E sobre o que nós estávamos falando no Bate-Papo Parte 1? Nós estávamos procurando recapitular aqui qual foi a parte 1, né? Qual foi o programa da parte 1. E nós não conseguimos relembrar qual foi exatamente o dia. Na Devido a verdade. tantas programações. Então, o nosso conselho aos irmãos é: escute todos os programas Quinta Musical, Já aproveita. os anteriores, porque vai ser de Até grande achar, edificação. irmão A playlist tá lá separada com todas as quintas Sim, musicais. Já Se você aproveita entrar e assiste. no Sim. canal da Rádio Restauração Online, tem uma playlist com todos os programas Quinta Musical. Sim. Você vai achar, com certeza, em algum destes programas, o irmão João. Mas então, pra quem não tem tempo, ao que basicamente que a gente estava falando no programa passado era sobre o meu desenvolvimento, como eu comecei na área do louvor. Quando eu era criança, lá pequenininho, quando eu tinha entrado no coral infanto, eu tinha uma visão sobre sobre o canto, sobre cantar. Eu achava que cantar era somente uma coisa para meninas. Somente para meninas, que homem não cantava. O negócio do homem era pregar, era falar a palavra. Padre o cajado. Mas não. Então, devido a uma oportunidade, que inclusive um irmãozinho cantou juntamente comigo, eu fui e cantei. E a partir daquele momento, eu descobri esse meu dom, descobri que eu sabia cantar. E a partir dali, eu continuei cantando. Glória a Deus. Amém. Então, a nossa curiosidade agora, nós queríamos saber um pouquinho mais sobre a questão de qual sentimento o irmão sentia ao cantar aí. Ao cantar... Aí a gente queria saber um pouquinho mais sobre essa questão de, tudo bem, o irmão pensava que cantar era algo para meninas, tá, ok. Houve a quebra dessa barreira, mas aí vem a questão que nós queremos saber agora, Sim. como surgiu a questão de... Surgiu a questão da soberba? Surgiu. Como foi lidar com isso? Então, quando eu era criança, quando eu já começava a cantar, já assumia os púlpitos, eu ainda tinha bastante vergonha, sim. Toda criança, eu acho, que quando assume uma posição num púlpito ou alguma coisa assim, onde tem uma plateia, se sente mais retraído. E esse era o meu sentimento. Ainda tinha um pouquinho da barreira de que cantar não era coisa de homem, mas com o tempo isso foi passando, com o tempo eu fui me acostumando a cantar. Mas eu ainda não tinha aquele entendimento de que cantar era algo para Deus, era louvar a Deus, era levar o público, as pessoas que me assistiam, a louvar a Deus, a engrandecer a Deus. E com o tempo, desenvolvendo este dom, começou a me vir o sentimento de soberba. Eu já não cantava mais, desde o início eu já não cantava com sentimento de adoração. E depois, quando eu comecei a perceber que todo mundo gostava de me ouvir cantar, quando eu comecei a perceber que eu cantava bem, começou a me vir o sentimento de soberba. Comecei a me exaltar, eu subia no púlpito dizendo: hoje eu vou cantar melhor do que aquele irmãozinho ali. Hoje eu vou cantar melhor que... Jesus amado. É, criança.
Hoje eu vou cantar melhor que tal pessoa. Hoje eu vou fazer todo mundo levantar e me aplaudir. Era basicamente esse. Associou ali, É. entrou com tudo. Sobre humildade não tinha, né? E eu fui muito trabalhado nessa área, porque... Temos alguém nos bastidores dizendo que humildade zero ali, né? Humildade não veio junto com o canto. Mas conforme eu fui me soberbecendo, conforme eu ia me engrandecendo ao cantar, Deus começou a trabalhar no meu vaso. Mas Porque... só uma... Desculpa lhe Capaz, atrapalhar. tranquilo. Mas só uma reflexão. Que coisa incrível, né? Que essa questão da música, agora, enquanto o irmão falava, que coisa incrível que... Não, Deus o livre, né? Não querendo comparar isso. Mas que a questão de Lúcifer, ele era um ministro de louvor, né? Exatamente. No céu. E realmente era pelas qualidades, sabe? E como o diabo procura atingir essa área da música Exatamente. na igreja, sabe? No nosso meio. Procura atingir os músicos e muitas vezes não é pela questão ruim, mas é realmente pela excelência do louvor, sabe? Exatamente. Pela excelência do cantor, pela excelência do músico. E como a gente pode, muitas vezes, cair pela soberba, realmente. Exatamente, assim que como... a gente possa cuidar isso. É verdade certeza, isso, também. exatamente. Assim como Lúcifer, ele teve a sua derrota, assim como Lúcifer caiu por terra a tentar se elevar acima de Deus, eu também fui trabalhado nessa área. Porque eu comecei a me ensoberbecer de tal forma que Deus, para trabalhar no meu vaso, para mostrar que eu não era nada, toda vez que eu subia no púlpito dizendo, hoje eu vou cantar melhor do que tal pessoa, eu desafinava, eu entrava fora do tom. Era um desastre. Quebrando ali o joelho. Era um desastre. Quebrava o vaso em mil Não, pedaços. era terrível. Eu não entendia, porque eu ensaiava naquele tempo Ai, assim. Eu queria cantar, eu Era queria. pra ser impecável. Exatamente, eu queria impressionar todo mundo. Eu até. Quando a gente é criança, geralmente a nossa voz ela é mais aguda. Então eu alcançava muito. Eu alcançava muitos agudos. Aí eu pensava, hoje eu vou chegar com Vai tudo. arrebentar. Naquela soberba, e quando eu subia lá pra fazer aquele agudo perfeito, Deus ia lá e me derrubava. Eu errava tudo, eu saía com a cabeça baixa, assim, porque geralmente quando eu cantava e cantava bem, eu saía todo, né? Olhando dava passinho pra todo mundo, pessoas que eu nunca vi sair paz do Senhor, só pra ouvir a pessoa dizer, como tu canta bem, não sei o que, não sei o que. Mas quando Deus começou a trabalhar no meu vaso referente à soberba, eu saí aqui, ó, com a Bíblia, eu saí com a Bíblia aqui na cara e saía correndo. E foi assim que Deus trabalhou no meu vaso na área da soberba. Agora, hoje eu entendo o real motivo do louvor, que o louvor, ele tem uma grande importância tanto no mundo espiritual quanto na igreja, na programação da igreja, quanto na vida das pessoas, quanto para nós mesmos que assumimos o púlpito. Uhum. E graças a Deus hoje eu consigo me dominar nessa área, eu consigo subir no púlpito e dizer, Senhor, eu não sou nada, o meu louvor é para ti, tenha misericórdia da minha vida e usa a minha voz, que não seja a minha voz aqui em cima, mas que seja a tua voz, que seja a voz dos teus anjos, que seja o coro dos teus anjos, e com esse som que a vida de cada pessoa aqui seja tocada, e em cada área, onde esta pessoa precisa, que o Senhor venha chegar lá e mostrar a solução. Hoje, graças a Deus, eu tenho essa revelação e eu, quando subo no púlpito, eu faço o possível, porque nós somos humanos, né? Quando nós fazemos algo de bom, sobe aquela, como eu posso dizer, aquele autoestima, aquele auto orgulho de, eu fiz, eu me dei bem nessa situação. E isso acontece, mas se eu não deixar esse negócio subir na minha cabeça, se eu não deixar esse sentimento subir na minha cabeça e dominar minha vida, eu aprendi isso. Sim. Eu aprendi a não deixar esse sentimento. Com a autoestima, que exatamente. Era outra coisa assim, muito em excesso. É o que diz no Provérbios, né? Que os outros te louvem e não a tua própria boca. 27:2.
Que os Glória a outros Deus. te louvem, não a tua própria boca. Aleluia. Porque muitas vezes nós queremos nos louvar. E como é lindo quando não vem de nós, sabe? Aleluia. E como é lindo quando, às vezes, muitas vezes, assim, a gente vai falar uma coisa boa de nós e a pessoa vem, assim, ó, com aquela lista, assim, ó. A irmã Ana fez um script aqui do nosso programa e eu vou usar esse exemplo. Mas, às vezes, a gente vai, assim, com... Nossa, mas é que eu sou muito gentil. Esse dia eu tava falando, né, com uma pessoa. Mas eu sou a pessoa mais carismática que eu conheço, sabe? Mas aí a pessoa vem com uma lista dos meus defeitos. Não é mais fácil eu chegar com os meus defeitos antes que a pessoa chegue com os meus defeitos pra mim? É verdade. E tem outra coisa, irmã Pamela. Tem outra coisa também. Às vezes não. Eu, quando, naquele tempo, eu chegava em cima do púlpito com um sentimento de soberba. E eu recebia o elogio das pessoas. Canto bem. Hoje em dia tu canta muito bem, não sei o que. Tu alcança tal nota. Meus parabéns. E isso me causava uma certa alegria. Mas a alegria que eu sentia naquele tempo nem se compara à alegria que eu sinto hoje quando eu desço do púlpito e escuto alguém dizer pra mim: esse hino que tu cantou hoje, ele fez parte da minha conversão. Esse hino que tu cantou hoje, ele tocou minha vida. Hoje eu fui tocado por esse louvor que tu cantou. Eu já cantei em cima do púlpito, assim, nesses tempos que eu desafinava totalmente, assim, não acertava o tom, eu ficava meio nervoso e acabava errando. Mas eu descia do púlpito e alguém dizia: Deus te usou neste louvor para falar comigo hoje. Deus falou comigo através da tua vida. Exatamente. É de fato, tu se colocar nas mãos de Deus, não... Exatamente. Tu deixar ser tu se permitir Exato. ser um instrumento de Deus. Sim. Com certeza. Porque às vezes a gente quer usar Deus como um instrumento, né? A gente quer achar que a gente vai usar Deus. Mas nós somos instrumentos. E nós temos, que nem o irmão falou, e eu vi muito isso nas palavras do irmão João. É realmente dizer para Deus: Deus, eu estou aqui na sua presença. Me usa como um instrumento para falar com a tua igreja. A tua igreja está aqui e realmente eu vejo isso. Eu vejo um músico, o adorador, a irmã Ana Késia a irmã Ana Késia canta, toca. Eu vejo eles assim como pessoas que são responsáveis por levar a igreja em adoração a Deus, a adorar a Deus. Exatamente. E também em trazer a presença de Deus à igreja. Trazer aquilo que Deus quer falar à igreja, sabe? Porque muitos hinos são, de fato, levando a igreja a adorar a Deus. Exatamente. Mas muitos hinos também são trazendo aquilo que Deus quer falar ao povo, sabe? Exatamente. Como hinos que falam: eu não perdi o controle, não. Exatamente. Tu tá achando que eu perdi o controle? Eu não perdi o controle de forma Aleluia. alguma. Tu tá achando que acabou a tua história? Não acabou. verdade, Então, o louvor tem esse poder, o poder de levar a igreja a adorar e o poder de trazer a palavra Exatamente. de Deus, a voz de Deus ao povo. E se nós nos importarmos em simplesmente ser usados como a caneta de Deus para escrever aquilo que Ele quer falar por meio de nós, a caneta, Deus pode fazer grandes coisas. Deus pode operar milagres por meio do nosso louvor. Por meio do nosso louvor, paralíticos podem andar, cegos podem ver, Deus pode derramar a glória dele, podem acontecer muitas coisas se nós nos colocarmos no nosso lugar de intérpretes, tá certo? Intérpretes de Cristo, daquilo que ele quer falar por meio do povo, e não o autor. Cristo é o autor. Nós estamos apenas transmitindo aquilo que Cristo quer falar por meio de nós. Nós temos que... literalmente o instrumento Exatamente. que é o violão sem o violonista. Exatamente. É o violino Bom sem exemplo, a violinista. Exato, não querendo me alongar, porque nós já temos a pregadora não, a irmã que vai trazer a palavra, mas há um livro do Atmani que fala sobre a oração quando a terra governa o céu. Aleluia. E esse livro, pra mim, eu acho extraordinário, extraordinário esse livro. Porque ele fala exatamente sobre esse poder que nós cristãos temos. É verdade. Que é o poder que Deus deu para cada um de nós, irmãos. Nós temos esse poder de ligar e desligar,
sabe, as coisas. E muitas vezes nós não nos damos conta disso. E Deus colocou nas nossas mãos, nós somos nós somos gerentes do poder de Deus aqui na Terra, sabe? E nós não nos damos conta disso. É verdade. E Deus tá ali, tem tantas coisas que Deus quer ligar na Terra, que Deus tá esperando que a gente ore. Deus tá esperando que a gente ore para que Deus age em tal coisa. Deus tá esperando para que a gente ore para que Deus desligue tal coisa aqui na Terra, mas a gente não toma uma posição. Deus está esperando que a gente ore para que Deus ligue ou desligue tal coisa aqui na Terra. Mas a gente não toma uma atitude. Nós sabe? temos que tomar, porque E é através nós de temos, nós, né, irmã? Porque Pamela? no céu o poder de Deus é ilimitado. O poder de Deus é ilimitado no céu. Agora, aqui na Terra, Ele deixou nas nossas mãos esse poder. Aleluia. Para nós ligarmos e Aleluia. desligarmos. Mas nós não estamos fazendo uso deste poder. Nós estamos agindo simplesmente como se não existisse essa função que Deus colocou nas nossas mãos. Aí muitas vezes nós queremos pregar, queremos cantar, mas nós somos gerentes de Deus aqui e não estamos gerenciando esse poder. Aleluia. Há um poder nas suas mãos. Você tem uma voz para louvar, você tem uma voz para aleluia. cantar, você tem fôlego de vida. Louve ao Aleluia. Senhor. Louve, adore o nome do Senhor com a sua voz, com o seu louvor, com a sua forma de expressar. Nós cansamos de falar aqui, né, irmã? Que louvar não é só cantar. Exato, irmã Pamela. Louvar é Adorar. É falar bem de uma alguém. pessoa, de É alguém. falar bem de alguém. E no nosso caso, falar bem de Jesus. Que Ele maravilha! Aleluia. Maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus. Mas amém. Nós temos que chamar a irmã. Estamos na reta final. Nós estamos na reta final, quase terminando. Nós temos Vai que dar chamar a tempo, irmã glória a Naquésia para Termina. responder a pergunta. Sim. E a irmã Franciele para dar a palavra ainda final, para finalizar o programa. Irmão João, Glória a Deus. tem mais alguma coisa para finalizar? Conselho, Eu acho irmãos. que é isso. Que o que eu gostaria de dizer aqui é que você não precisa ter uma voz bonita. Você não precisa ter técnica vocal, você não precisa saber cantar, acertar os tons. A Bíblia diz em Salmos 156, todo ser que respira louve ao Senhor. Aqui não diz que todo ser que sabe cantar louve ao Senhor, todo ser que tem técnica vocal sabe louve ao Senhor, todo ser que sabe fazer apogiaturas louve ao Senhor. Não, todo ser que tem fôlego. Se você tem fôlego, se você está respirando, você pode louvar a Deus. Louve do jeito que você conseguir. Louve em palavras, louve em novos cânticos, louve em louvor. Mas não deixe de louvar a Deus. Aleluia. Você está onde você está pela permissão de Deus. Tudo que você faz é permissão de Deus. Então louve a Ele pelas maravilhas que Ele tem feito, por tudo e pelo que Ele vai fazer. É isso que eu teria para deixar para os irmãos. Teria mais coisas, mas o tempo não nos permite. Amém. Será que vai ter Amém. parte 3 com o irmão João? Pois é, o irmão João Pois queria então. falar, ele estava tão empolgado. Meu Deus, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Não, vai dar tempo. Eu criei uma lista, não deu tempo, mas quem sabe uma próxima oportunidade. Amém. Vamos chamar então o intervalinho. A irmã Ana Késia vai estar vindo então para responder uma perguntinha. Glória a Jesus. You alone, yeah. Woo. Our God is greater. We stand unshakable in the name of our God. Say in the name, no other name. Hey, all mountains be moved, chains now be loosed. In the name, let's say it again. Say in the name of our God. That name is Jesus, Lord. We know who you are. Glória a Deus. Voltamos então, irmã Ana Késia. Responda-nos esta dúvida, esta pergunta, né? Muito
Muito importante. Achei muito importante essa pergunta, irmão. Nathan Ló perguntou: e como vencer a vergonha dos vizinhos enquanto estamos estudando em casa? Essa questão é bem, né? Eu já passei por isso, porque no início, na verdade, é bem difícil de a gente, né, tocar em casa, porque a gente tá tocando, a gente sabe que a gente tá tocando desafinado, tá tocando ruim, tá arranhando em alguma nota, se é violão, se é baixo, enfim. A gente sabe que a gente tá errando algumas coisas, mas se a gente não ensaiar, se a gente não tocar, a gente não vai evoluir. Então, e pedir pra Deus tirar essa vergonha, né? Exato. Porque é muito ruim, porque tu fica preso dizendo, meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim tocando aqui, tudo errado, mas... Que limitado. Porque eu já passei por isso também. Eu ficava assim, eu nem vou ensaiar hoje, porque os vizinhos estão, né, estão em casa, então nem vou. Domingo, então, nem se fala. Eu ficava muito presa, assim, e não ensaiava. Mas se o irmão, né, pastor, o negócio é deixar isso de lado e não pensar no que os vizinhos vão pensar, porque se a gente pensar, é que nem diz, né, se a gente pensar tudo que os outros vão pensar de nós, a gente não vai fazer nada. Então é mais fácil a gente pensar, não, eu vou estudar porque eu quero evoluir e eu preciso chegar num determinado ponto de... Porque depois os vizinhos vão pensar, nossa, a pessoa, tu começou tocando mal, aí o próprio verdade. vizinho vai ver a tua evolução. Sim. Então, Quer saber como começou lá evoluir. no início. É Aí verdade. depois foi melhorando o som, começou a ficar mais, né, firme. Sim. E aí depois As técnicas. Sim. que a prática leva à perfeição. Então, Sim, exato. pratique e deixe esse Com certeza. E a vergonha ali é só uma palavra fofa pra camuflar um medo que tá logo ali na frente. A gente não pode ter medo de tocar e fazer a vontade de É a Deus. mesma coisa a pregação, né? O pastor Exato. prega. Então, a primeira vez, com certeza, que o pastor foi pregar, o pastor ficou com medo. Então, é a mesma coisa o instrumento. O negócio é continuar praticando, que daqui a pouco o pastor vai... eu vou ensaiar, que é o importante. Sim. Glória a Deus. Espero que eu tenha Glória a respondido a Deus. pergunta. Com certeza. Exato. Pratique e deixa a timidez de lado. A irmã Pamela falou muito bem, irmã Pamela. A irmã Franciele, então, glória a Deus. Bom, agora já estamos quase encerrando, então, o nosso programa. E eu quero deixar, então, uma palavra para edificação da vida de vocês, que está lá em 1 João, capítulo 10, capítulo 4, na verdade. Capítulo 4, 1 João, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Aleluia! Eu quero deixar essa palavra, não só nessa palavra também, porque esse versículo é um versículo que todo mundo conhece. É um versículo que fala sobre o amor de Deus. E aqui no programa que nós estamos aqui falando sobre o louvor, sobre o instrumento, de como... O que Deus trabalhou, como Deus agiu na vida tanto da irmã Ana Késia, como na vida do João. Então, as vitórias, as portas que Deus foi abrindo para a vida de cada um. E Deus, no começo do programa, a Ana cantou aquela música da Josiane, né? Que é a cantora original que canta essa música, que é, o nome do título é... Se eu não conseguir falar. Se eu não conseguir falar. Eu cheguei a anotar até a letra aqui que eu achei muito interessante, que a letra é assim, ó. Se eu não conseguir falar, entenda as minhas lágrimas, meu gesto mais sincero. Está em meu olhar, está em meu olhar. Se eu não conseguir falar, se forças me faltar, perdoe minha fraqueza, vem me consolar, vem me consolar. Vem me consolar, consola-nos Espírito Santo. Então, Deus, pelo amor que Ele tem pelas nossas vidas, Ele tem nos usado como instrumento para a sua obra. Seja para louvar, seja para pregar, seja para edificar a obra de Deus. E como nesse louvor, Deus, Ele vê todas as nossas aflições, Deus vê todas as nossas lutas. E você que está em casa, que muitas vezes está ali tentando, assim,
recém começando no louvor, aprendendo que nem nós temos a vida da Ana Kézia, que ela foi tentando aos poucos. A gente não pode desistir, a gente tem que persistir, continuar, porque é Deus que vai aperfeiçoar. É Deus que vai agir, é Deus que está no controle sobre todas as coisas. Porque o amor de Deus sobre as nossas vidas é tão grande que faz com que aquela pessoa que não sabia nada, ser lá na frente, ser uma pessoa que sabe tocar, que sabe cantar e ainda ser um instrumento para a obra de Deus. Porque Deus tem um versículo que diz assim, que nós somos cooperadores. Então nós somos cooperadores. Tudo que nós fizermos aqui vai ser para ajudar na obra. E o amor de Deus sobre as nossas vidas não é em vão. Porque Deus, ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E eu quero também deixar com vocês o versículo lá no livro de Salmos, capítulo 9, no versículo 1 e 2, que diz assim: Louvai-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegre-me e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Então, isso é só uma retribuição daquilo que Deus tem dado sobre as nossas vidas. Deus nos amou primeiro. E nós amamos a Deus. E nós louvamos a Deus. A Ele nós damos nosso louvor. A Ele nós exaltamos. E tudo é através daquilo que Deus fez, através das nossas vidas, né? Então, eu quero deixar essa palavra com vocês sobre o amor de Deus, que apesar das lutas, apesar das dificuldades que tem passado, nunca deixe de louvar a Deus, porque Deus, ele se agrada, por como diz ali, louvai-te, Senhor, de todo o meu coração. É do nosso coração que nós vamos estar louvando o Senhor. Aleluia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar fazendo a oração? Sim, glória a Deus. Vamos orar então, mas orar a respeito desse amor de Deus sobre as nossas vidas, para que nós sejamos um instrumento. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, diante da em Tua nome santa de presença, Jesus, nós queremos te agradecemos, agradecer, Jesus, Senhor, por este meu dia, Pai, por Senhor mais, Jesus, Senhor Deus, este programa, Senhor Deus, meu Pai, vem agir, Senhor Deus, com Teu poder, Senhor Jesus, meu Pai, conduz, Senhor Deus, cada um, Senhor Deus, meu Pai, que está, Senhor Deus, vendo esse programa e que vai ver depois, meu Pai, para que seja um instrumento para a Tua obra, Senhor Jesus, cuide, Senhor, de nós, abençoe cada um, Senhor Deus, e que nós possamos engrandecer o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Encerramos então essa programação com paz, oração e união. Deus abençoe.